És o rei dos caiporas, e além disso, não tens a menor parcela de bom senso. Não fosse eu tua mulher, e não sei o que seria de ti. Porque decididamente não te sabes governar. Exageras, Nhanhã. Não sabes. Tens deixado estupidamente um rol de vezes passar a fortuna perto de ti, sem a agarrar pelos cabelos. Dizem que ela é cega. Cega és tu. Já vês que a culpa não é minha. Quando houve o encilhamento, só tu não te arranjaste. Mas também não me desarranjei. Para seres promovido a primeiro oficial da tua repartição, foi preciso que eu saísse dos meus cuidados e procurasse um ministro. Fizeste mal. Se o não fizesse, não passarias da cepa torta. Não quero obscurecer o mérito da tua diligência, mas olha que estás enganada, Nhanhã. Deveras? Redondamente enganada. A nomeação era minha. Quando fui agradecê-la ao ministro, este disse-me: não era preciso que sua senhora se incomodasse. O decreto estava lavrado. Pois sim, isso disse ele. E quando o decreto estivesse efetivamente lavrado? À última hora seriam capazes de substituí-lo por outro, pois se és tão caipora... Perdoa, Nhanhã, mas não sou tão caipora assim. Pelo menos tive uma grande felicidade na vida. Qual foi? Não me dirás? A de ter casado contigo. Nhanhã mordeu os lábios porque não achou o que responder. E naquele dia as suas impertinências habituais não foram mais longe. O pobre Reginaldo, assim se chamava o marido, habituara-se de muito àquelas recriminações insensatas e era um quase fenômeno de resignação e paciência. Ela bem sabia que a coisa seria outra se realmente a fortuna se deixasse agarrar pelos cabelos. O que Nhanhã não lhe perdoava era a sua pobreza, não era o seu caiporismo. Ela não podia ter em casa do marido o mesmo luxo que tinha em casa do pai. Não podia rivalizar com alguma amiga em ostentação. Era isto, só isto que a afligia, ou antes, que os afligia a ambos, marido e mulher. Reginaldo tinha aversão ao jogo, nem mesmo a loteria o tentava. Entretanto, uma tarde meteu-se num bonde do catete para recolher-se à casa, e no Largo do Machado, onde se apiou, pois morava naquelas imediações, foi perseguido por um garoto que a viva força lhe queria impingir um bilhete de loteria, uma grande loteria de 100 contos de réis, cuja extração estava anunciada para o dia seguinte. Reginaldo resistiu, caminhando apressado sem dar resposta ao garoto que o acompanhava insistindo. Mas de repente lhe acudiu a ideia de que aquele maltrapilho poderia ser a fortuna disfarçada. Era preciso agarrá-la pelos cabelos. Comprou o bilhete e foi para casa, onde o esperavam os tristes feijões cotidianos. Ele bem sabia que se dissesse a Nhanhã que havia feito essa despesa extra-orçamentária, não teria a sua aprovação. Mas que querem? O pobre rapaz era um desses maridos submissos que não ficam em paz com a consciência quando não contam por miúdo às caras metades tudo quanto lhes sucede. Ao saber da compra do bilhete, Nhanhã pôs as mãos na cabeça. Quando eu digo que tu não tens a menor parcela de bom senso, aí está, 10.000 réis deitados fora, e tanta coisa falta nessa casa. E seguiu-se durante meia hora a relação dos objetos que poderiam ser comprados com aqueles 10.000 réis perdidos. Depois disso, Nhanhã pediu para ver o bilhete. Reginaldo, sem proferir uma palavra, tirou-o do bolso e entregou-lhe. Número 345. Exclamou ela. Um número tão baixo numa loteria de 50.000 números. Isto é o que se chama vontade de gastar dinheiro à toa. Algum dia viste nessas grandes loterias ser premiado o número de 3 algarismos? Reginaldo confessou que nem sequer olhara para o número. Como o garoto se lhe afigurou a fortuna disfarçada, ele aceitou o bilhete que fora oferecido, entendendo que não devia argumentar com a fortuna. 345. Pois isto é lá número que se compre. Agora não há remédio. Como não há remédio?
Põe o chapéu e volta imediatamente ao Largo do Machado. O garoto ainda lá deve estar. Dá-lhe o bilhete e ele que te deu o dinheiro. Perdoa, Nhanhã, mas isso não faço eu. Comprei. Nem o garoto desfazia a compra. Ao menos vai trocar o bilhete por outro, que tenha pelo menos 4 algarismos. Se tiver 5, melhor. Faço-te à vontade. Mas olha que sempre ouvi dizer que bilhetes de loteria não se trocam. Faze o que eu disse e não resmungues. Tu és o rei dos caiporas e eu tenho muita sorte. Reginaldo não disse mais nada. Pôs o chapéu, saiu de casa, foi ao Largo do Machado e voltou com outro bilhete. Desta vez o número tinha 5 algarismos. 38788. Nhanhã devia ficar satisfeita. Não ficou. Devias escolher o número mais variado. O 8 fica aqui 3 vezes. Mas enfim, 38788 sempre inspira mais confiança que 345. Pois, senhores, no dia seguinte o número 38788 saiu branco e o número 345 foi premiado com a sorte grande. Imagine-se o desespero de Nhanhã. Então, eu não digo que és o rei dos caiporas? Perdoa, Nhanhã, mas dessa vez não fui eu o rei. Tu é que foste a rainha. Cala-te! Se não fosses um songamunga, não me terias feito à vontade. Ter-me-ias roncado grosso. Ora essa. Um marido não se deve deixar dominar assim pela mulher. Olha que eu pego na palavra. Trocar um bilhete de loteria. Que absurdo. Absurdo, aconselhado por ti. Mas tu já não estás em idade de receber conselhos. Bom, de hoje em diante baterei o pé e roncarei grosso todas as vezes que me contrariares. Esta casa vai cheirar a homem. Há boas horas vêm esses protestos de energia, e exclamando com os punhos cerrados e os olhos voltados para o teto. 100 contos de réis. Nhanhã deixou-se cair sentada numa cadeira e desatou a chorar. Mal que a viu naquele estado aflitivo, Reginaldo correu para junto dela e disse-lhe com muito carinho: Sossega. Eu fiz uma coisa, mas vê lá. Não ralhes comigo. O que foi? Eu não troquei o bilhete. Não trocaste o bilhete? Gritou Nhanhã, erguendo-se de um salto, com os olhos muito abertos. Não, pois eu fazia lá essa asneira. Seria deixar fugir a fortuna depois de a ter agarrado pelos cabelos? Compraste então outro bilhete? Comprei. Nesse caso, estamos ricos? Temos 100 contos. Ora, graças que um dia fizeste alguma coisa com jeito. Qual? Eu continuo a ser o rei dos caiporas. Não digas isso. Digo, porque se não o fosse, o número 38788 teria apanhado a sorte imediata.